Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando a aula de número 29 do tomo 2 do ESG. Nós vamos ver hoje o tema Os Caracteres da Perfeição Moral. E o objetivo específico desta aula é analisar as características da perfeição moral e de como alcançá-la. Não esqueçam, meus queridos e minhas queridas, de curtir esse vídeo para auxiliar o canal Universo da Mulher e especialmente para que nós possamos partilhar essas bênçãos que nós temos recebido aqui com outras pessoas, ok? Vamos então à leitura do nosso material e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Os caracteres da perfeição apresentados por Jesus no Evangelho desdobram-se em 3 pontos fundamentais. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem e caluniam. E isso porque, explica o Mestre Divino, se somente amarmos os que nos amam, que recompensa teremos disso? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudarmos os nossos irmãos, que fazemos com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Concluindo o seu ensinamento de Jesus: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Comentando esse ensino, assinala Kardec: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta proposição, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. E isso porque tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Pode dizer-se, em decorrência disso, que a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na, ela porém se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. Entretanto, de todas as virtudes, qual a mais meritória? Os espíritos superiores respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores.
A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura, que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara, de um ponto mais elevado, o futuro. Dizem os espíritos superiores que de todos os vícios, aquele que se pode considerar radical é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Note-se, entretanto, que, fundando o seu egoísmo no interesse pessoal, só poderá ser extirpado do coração à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais, o que fará que dê menos valor aos bens materiais. Com efeito, ensinam os orientadores espirituais que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O egoísmo é o irmão do orgulho e procede das mesmas causas. É uma das mais terríveis enfermidades da alma. É o maior obstáculo ao melhoramento social. Por si só, ele neutraliza e torna estéreis quase todos os esforços que o homem faz para atingir o bem. Portanto, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Essa coragem, porém, vai sendo por nós adquirida à medida que despertamos para o sentimento do dever, incerto na própria consciência. Todos nós trazemos gravados no íntimo do ser os rudimentos da lei moral. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. As más ações, pelo contrário,
trazem muitas vezes amargores e desgostos em sua passagem. Por sua vez, o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade, inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Afirma o Espírito Lázaro, em comunicação inserida em o Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas a repressões suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Assim finaliza o referido instrutor espiritual. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Aula profunda essa nossa, não é mesmo, meus queridos? Falando sobre a perfeição moral e como nós podemos atingi-la, não é? Tratando assim de forma sucinta, mas muito significativa, sobre as características da perfeição moral e de como nós podemos alcançá-la. Em primeiro lugar, sempre nos recordando de deixar de lado o egoísmo, que todos nós em algum grau temos, não é mesmo, meus queridos? Porque nós estamos ainda muito próximos da materialidade. Nós somos ainda seres incorporados em físicos, não é? O nosso planeta é muito materialista, as pessoas são muito materialistas ainda. Nós todos somos. E essa questão do egoísmo nos leva, então, a nos afastar da lei moral, da virtude, da bênção, da benevolência, da iluminação e das virtudes divinas que Deus deseja para nós. Então, que nós possamos refletir em praticar cada dia mais e mais a caridade, recordando que nós façamos aos nossos queridos irmãos, aos nossos próximos, aquilo que nós desejamos que façam para nós. Dessa maneira, nós vamos estar praticando a lei do bem, a lei do amor, a lei moral, na sua bênção maior, aquela que nós podemos já atingir aqui no nosso planeta, buscando nos aperfeiçoar, nos afastando cada dia mais e mais do egoísmo e procurando praticar as virtudes que Deus tem nos ensinado a partir do nosso amado Mestre Jesus. Que possamos nos espelhar nele, que ele é o nosso modelo e guia
para que possamos seguir a nossa jornada rumo à nossa evolução. Que reflitamos com carinho nesta aula e que não nos esqueçamos, meus queridos, de praticá-la no nosso dia a dia ao máximo que conseguirmos. Sabemos que não é fácil, mas é possível a todos nós, porque Deus nos oportuniza dia após dia a nossa mudança moral a partir da nossa coragem, da nossa boa vontade, da nossa dedicação, do nosso estudo, do nosso empenho. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo de todos vocês, desejando ainda que vocês estejam aqui comigo todas as segundas-feiras, às 19 horas, para que juntos possamos compartilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que nos unamos em torno do Evangelho do Cristo, para podermos iluminar os nossos lares através do Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras às 18h30, para estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os eflúvios sagrados e benditos da espiritualidade superior. Assim sendo, peço a Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, nosso amado companheiro fiel de todos os dias, Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, muito querida, que anda sempre junto a nós, nos protegendo e nos abençoando, os nossos queridos benfeitores espirituais que sempre nos conduzem, nos auxiliam, nos amparam, nos estimulam ao bem, para que eles todos permaneçam sempre junto conosco e que nós possamos ter coragem, persistência, resiliência, dedicação, gratidão, boa vontade e prática no dia a dia daquilo que temos aprendido com eles, que são os nossos amados companheiros de sempre. Que assim seja. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e harmonia em nossos caminhos sempre.